Olá, turma do oitavo ano. Vamos hoje para a aula 13. Iremos trabalhar as figuras de linguagem, que é a palavra usada no sentido figurado ou sentido conotativo. Pronto, esse é o resumo da aula que está lá no Google Sala de Aula. Aqui embaixo vai estar este vídeo que eu estou gravando com as orientações. E vamos lá. Na aula 13, vocês irão ler o conteúdo sobre as figuras de linguagem, que são muitas, mas a gente vai começar estudando apenas 3, que são a metáfora, comparação e metonímia. Nas próximas aulas, iremos estudar outras figuras de linguagem. Então, no livro, vocês irão das páginas 45 a 47, ler o conteúdo em que está explicando direitinho, que é metáfora, comparação e metonímia, e neste vídeo também vou explicar as 3 figuras de linguagem dessa aula. Depois vocês vão assistir esta videoaula que eu estou gravando e logo após vocês irão escrever no caderno as questões e resolver da primeira à quinta as questões que estão na página 45 do livro didático de vocês. Então, quando concluir, venham aqui embaixo no Google Sala de Aula, onde tem seus trabalhos, e vocês irão postar as fotos da atividade resolvida. O prazo é até o dia 23. Se organizem para cumprir os prazos e não deixar as atividades atrasadas. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar um pouco sobre as figuras de linguagem. Primeiro, vocês precisam compreender a diferença entre denotação e conotação, que é o sentido denotativo e o conotativo das palavras. Na denotação, pessoal, a palavra ela tem o seu significado restrito, ou seja, não é amplo, não tem muitos significados. Você fala e a gente vai compreender aquele significado padrão daquela palavra. Ela tem o sentido comum do dicionário, é aquele significado do dicionário. É usado de modo automatizado e as pessoas vão compreender o que ela significa e faz parte da nossa linguagem comum, que eu chamo de sentido denotativo, é aquele padrão da palavra. Agora o conotativo, que é a conotação. A palavra ela tem um significado amplo. Você pode falar uma expressão e cada pessoa entender de uma forma. Tem uma variação. Os sentidos vão extrapolar o sentido comum daquela palavra. Ela é usada de modo criativo. Você cria expressões que a gente chama de sentido figurado, né? Afinal, nas figuras de linguagem, a gente vai estudar o sentido figurado daquelas palavras ou expressões. E é uma linguagem rica e expressiva, porque ela dá outros sentidos às palavras. E o que são figuras de linguagem? É um recurso expressivo, ou seja, de expressão, que é o emprego de palavras ou expressões no sentido figurado, não é aquele sentido literal, o sentido real da palavra. Você dá outros sentidos a ela que a gente chama de sentido figurado. Pronto. Aí as figuras de linguagem são várias. Para esta aula, e vai ser um conteúdo que está na prova, eu selecionei 3 figuras de linguagem. A primeira, metáfora. É quando a gente usa uma palavra, uma expressão que produz sentidos figurados por meio de comparações implícitas, que não estão escritas. A gente percebe que é uma comparação. Por ela, o autor apresenta uma forma bastante pessoal, subjetiva de ver a realidade. Vamos ver um exemplo. A melancia é a baleia do verão. Citação de Pablo Neruda. Está grifadinho aqui, ó. Melancia
é a baleia do verão. Melancia e baleia foi feito a referência. Então, no caso, a gente percebe que tem uma comparação. Não tem uma palavra indicando que tem uma comparação. Mas quando eu digo que a melancia é a baleia, tem alguma semelhança, né? Então tem até aqui a imagem. Está comparando talvez o tamanho, né, da baleia com a melancia. Então metáfora é uma comparação em que não tem uma palavra indicando que é uma comparação, como, parece. A gente afirma diretamente. Melancia é a baleia do verão. Que é muito parecido com a comparação, que é outro que a gente vai ver. Ó. Melancia está sendo relacionada com baleia e tem sentidos e significados misturados. O significado de baleia com melancia. A metáfora é o resultado de uma relação entre termos. A gente vai comparar, mas não é de uma forma direta, colocando uma palavra que indica que é comparação. Vamos ver aqui outro exemplo. O tempo é como um fio. Essa figura de linguagem é uma comparação. Por quê? Porque tem a palavra como, que a palavra como indica que a gente está comparando algo. Já a metáfora não, pessoal. A gente afirma o tempo é um fio. Você está usando uma metáfora que você afirma que o tempo é um fio. No caso, tá no sentido de que o tempo passa muito rápido, né? Muito curto. Agora, quando você usa o tempo é como um fio, eu chamo essa figura de linguagem de comparação. O tempo é um fio, é uma metáfora. Então, a diferença de metáfora para comparação é que a comparação tem uma palavra que indica que está sendo comparado dois termos, no caso tempo e fio. Na metáfora não, a gente afirma logo. E ao ler a gente percebe que tem uma comparação implícita, que não está escrita na frase e oração, né? A outra figura de linguagem são três, a comparação, metáfora, a metonímia. Metonímia é a troca de uma palavra por outra. E elas têm uma relação de proximidade. Tem vários tipos de metonímias. Ao exemplo, bebi 2 copos. Na verdade, a gente bebeu foi os copos? Não, a gente bebeu o que? O líquido que estava no interior dos copos. Então aqui tem uma metonímia, você troca, no caso, uma coisa por outra. Ao invés de dizer que bebeu 2 copos de determinado suco ou líquido, você diz só copos. Gosto de ler Machado. Quem seria esse Machado? Está com letra maiúscula. É o escritor Machado de Assis. Na verdade, a gente gosta de ler é o que? Os livros de Machado de Assis. Aí você está trocando o que é aqui? Ao invés de usar a obra dele, tipo o título de um livro, você usa o autor. Você trocou a obra pelo autor. Comprei um Adidas. Você comprou, na verdade, foi um tênis, né? A marca aqui é Adidas. Então, essa metonímia aqui ocorreu através da troca da marca pelo produto. Ao invés de usar o termo tênis, você usa Adidas, que é a marca. É muito comum também a gente dizer, tomei uma Coca-Cola. Na verdade, a gente tomou o quê? Foi a Coca-Cola. Coca-Cola é a marca, né? A gente tomou o quê? O refrigerante de cola. Vamos ver agora mais uns exemplos. Figura de linguagem, metáfora. Explicação. Consiste no emprego de uma palavra em sentido que não é próprio. Resulta da relação de semelhança em que tem duas palavras. O exemplo, meu verso é
sangue. Eu posso, de Manuel Bandeira, eu posso transformar numa comparação. Eu falo, meu verso é como sangue. Se tem a palavra como, parece, aí a metáfora se torna uma comparação. Já comparação é quando você aproxima dois termos que tem uma característica comum e você usa uma dessas palavrinhas, como, tal qual, que nem, parece, ou outras, né? Vamos ver o exemplo de Valci Carrasco. Pois fui visitar uma amiga cuja filha adolescente, de 14 anos, tem o rosto de um anjo de catedral, mas se veste de preto como um morcego. Então, se veste de preto como um morcego. A palavra como está indicando que tem uma comparação. Se vestir de preto com morcego. Metonímia é quando a gente utiliza uma palavra trocando ela por outra que tem uma relação de interdependência, que uma depende da outra, como é o caso, gosto de ler, Fernando Sabino. Fernando Sabino é o autor. Na verdade, a gente gosta de ler o que é a obra. Aí, elas são semelhantes porque quando se fala em Fernando Sabino, a gente sabe que ele é um escritor. Se eu gosto de ler Fernando Sabino, fica claro que são as obras dele, mas eu escrevo Fernando Sabino, eu troco. Ao invés de usar a obra, eu uso o nome do autor, ok? No livro de vocês tem vários outros exemplos. Verifiquem lá. Leiam o conteúdo do livro. Organizem a atividade, resolvam e postem no Google Sala de Aula. E qualquer dúvida eu estou à disposição. Até a próxima.